logo após farei uma oração do Pai Nosso. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Contando com o nome legal, em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro aberto para a sessão. Solicito ao secretário Roque que proceda a leitura da ata relativa à reunião anterior. A deliberação do plenário, a ata de número 16/2019, do dia 30 de maio de 2019. Ata correspondente à 14ª reunião ordinária, primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal da Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, realizada às 19 horas do dia 30 de maio de 2019. Fizeram-se presentes a esta reunião os edis: José Maria Araújo, presidente; Emerson Santos Stresser, vice-presidente; Eleandro Fontoura Machado, segundo secretário; Haroldo Ribas de Bonfim; César Gengis Khan Johnson; Cleiton Costa Rosa; Cleverson de Canalífico; Dinarte Pedroso; Marco Antônio Santana e Miguel Elias Cruz. Deixou de comparecer o vereador Joel Coutinho. Às 19 horas, havendo quórum suficiente, o senhor presidente, invocando a proteção divina, declarou abertos os trabalhos da presente sessão, determinando à secretaria ad hoc que procedesse a leitura da ata relativa à reunião anterior, a qual foi por unanimidade de votos aprovada. Em seguida, o senhor presidente determinou à secretaria ad hoc que procedesse a leitura das matérias constantes do expediente, o que ocorreu na seguinte ordem: ofício número 234, firmado pela senhora secretária municipal de saúde, solicitando a sessão do plenário desta casa para o próximo dia 31 de maio, a partir das 10 horas, para a realização de audiência pública referente à prestação de contas da saúde no primeiro quadrimestre de 2019, de acordo com o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Federal número 141/2012. Requerimento número 150/2019, autoria do vereador José Maria Araújo. Solicita ao senhor prefeito municipal providências no sentido de determinar à Secretaria Municipal de Obras que viabilize a reforma da ponte Prefeito Adel Rutes, que liga as localidades de Água Branca e Ribeirinha à localidade de Jacaré. Requerimento número 151/2019, autoria do vereador Cleverson de Canalífico. Solicita ao senhor prefeito municipal providências no sentido de determinar à Secretaria Municipal de Obras que execute serviço de patrulhamento e ensaibramento da estrada principal da localidade de Pouso Bonito até a estrada principal da localidade de Rio Abaixo. Requerimento número 152/2019, da autoria do vereador Cleverson de Canalífico. Solicita ao senhor prefeito municipal providências no sentido de determinar à Secretaria Municipal de Obras que execute serviço de patrulhamento e ensaibramento da estrada principal da localidade da Ribeirinha dos Leonel até a estrada principal da localidade de Piedade dos Costa. Requerimento número 153/2019, autoria do vereador Cleverson de Canalífico. Solicita ao senhor prefeito municipal providências no sentido de determinar à Secretaria Municipal de Obras que execute serviço de patrulhamento e ensaibramento entre a estrada principal da localidade de Areias do Rosário até em frente à casa do senhor Sebastião Guimarães. Nada mais havendo para ser apresentado no expediente, o senhor presidente despachou os requerimentos encaminhados à mesa, a ordem do dia da presente sessão, para apreciação e deliberação. E consultou o senhor primeiro secretário sobre a inscrição de vereadores para fazer uso da palavra do expediente e o assunto a ser tratado.
Não havendo inscrição, o senhor presidente anunciou a ordem do dia, colocando para deliberação no plenário em segunda discussão o projeto de lei número 4/2019, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Em discussão única foram colocados para deliberação do plenário individualmente os requerimentos números 150, 151, 152 e 153/2019, os quais foram aprovados por unanimidade de votos, sem ninguém ter manifestado desejo em discuti-los. O senhor presidente passou a presidência da mesa, senhor vice-presidente, quando da deliberação do requerimento número 150/2019 de sua autoria, reassumido posteriormente. A mais constando da pauta para a ordem do dia, o senhor presidente anunciou as explicações pessoais, deixando livre a palavra aos vereadores inscritos. Inscrito fez uso da palavra o vereador Eleandro Fontoura Machado, que, dentre outros assuntos, apresentou para a deliberação do plenário verbalmente 2 requerimentos. O primeiro, solicitando providências do Executivo Municipal no sentido de determinar a construção de 2 lombadas na estrada de acesso à localidade de Areias do Rosário, proximidades da residência do senhor Henrique, em razão da alta velocidade praticada pelos motoristas naquele local. O segundo, pede ao senhor prefeito que determine a execução de serviços de manutenção da estrada que dá acesso ao pesqueiro do senhor José Estocco, para que se tenha melhores condições de trânsito. Em votação, estes requerimentos verbais foram aprovados por unanimidade de votos. Isto posto, a reunião foi encerrada, da qual Eleandro Fontoura Machado, segundo secretário, no exercício da primeira secretaria, lavrou esta ata que será por ele e pelos demais vereadores presentes assinada. O pronunciamento proferido nesta sessão plenária foi devidamente registrado através de gravação digital de áudio e imagem Giga GS04 HD 3, equipamento Intelbras VHD 1220D G3, armazenamento youtube.com, disponibilizado através do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, portal web riobrancodosul.pr.leg.br. Está em discussão o ato, está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Solicito o secretário ad hoc proceder a leitura da matéria constante do expediente. No expediente desta sessão plenária, senhores vereadores, nós temos mensagem do Executivo Municipal, datada do dia 21 de maio, com o seguinte teor: de acordo com o disposto no inciso 3 do artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco do Sul, segue a apreciação dessa polenda Casa de Leis o projeto de lei que acrescenta o artigo 3º-A na Lei Municipal número 1144, de 25 de agosto de 2017, que dá redação complementar a dispositivos da Lei Municipal número 561, de 29 de outubro de 2001, da Lei Municipal número 750, de 13 de dezembro de 2006, da Lei Municipal número 850, de 25 de novembro de 2009, e da Lei Municipal número 852, de 25 de novembro de 2009, que tratam do quadro efetivo de servidores do Poder Executivo do município de Rio Branco do Sul e da outras providências. No anexo 2 da Lei Municipal número 1144, de 25 de agosto de 2017, o sumário das atribuições, as atribuições específicas e complementares, bem como os requisitos especiais e os requisitos de escolaridade do cargo de motorista, constou erroneamente apenas atribuições para a direção de veículos leves. Em verdade, no próprio anexo, quando trata dos requisitos especiais, discrimina a categoria da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para que os motoristas possam dirigir caminhões, vans e ônibus escolares,
ambulâncias do município, próprios ou contratados. Veja-se que a necessidade do município reside exatamente em contar com motoristas que possuam carteira nacional de habilitação, CNH, na categoria de habilitação superior àquela exigida para dirigir veículos leves por aqueles motoristas com carteira nacional de habilitação na categoria D. Podem também dirigir veículos leves, sendo que aqueles motoristas com carteira nacional de habilitação na categoria B somente podem dirigir veículos leves. A necessidade no presente momento é de motoristas que possam dirigir veículos que exigem carteira nacional de habilitação na categoria D. No caso do presente projeto de lei, não há necessidade de apresentação do estudo de impacto orçamentário e financeiro, tampouco da declaração do ordenador da despesa quanto à compatibilidade do presente projeto de lei nos termos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Até porque tais documentos já foram apresentados quando da tramitação do projeto de lei, que acabou sendo sancionado como Lei Municipal número 1144, de 25 de agosto de 2017. Com estas considerações, solicito com fulcro na Lei Orgânica do município de Rio Branco do Sul e no regimento interno da Câmara do município de Rio Branco do Sul, que este egrégio Poder Legislativo delibere sobre a presente matéria, contando com a pronta aprovação que o mesmo receberá. Esta mensagem, senhor presidente, traz em apenso o projeto de lei de número 8/2019. Este projeto de lei de número 8/2019 está sendo despachado pela mesa, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, também a Comissão Permanente de Redação e Justiça para análise e parecer. Após, virá a plenário para primeira discussão, se não requerido o regime de urgência. Na verdade, senhores vereadores, o que essa lei muda? Ela muda as atribuições do cargo de motorista. No projeto de lei, que depois se transformou na Lei 1144, de 25 de agosto de 2017, consta nas atribuições dos motoristas, erroneamente, atribuição dirigir veículos leves, ou seja, os motoristas da prefeitura só poderiam dirigir veículos leves, portanto, portadores de categoria B. Este projeto muda, dizendo que eles podem dirigir veículos leves, caminhões, ambulâncias, veículos escolares, que dependem de categoria C e D. É somente isso, nada mais do que isso. Apesar do texto bastante longo do projeto de lei, é somente isso. Este projeto... Tem a possibilidade desse projeto de ser votado na urgência? Se for requerido e o plenário aprovar, com certeza tem, tá? E depende também do prazo com que a comissão me devolver para a mesa o projeto de lei com o parecer já prontinho, né? Se devolver durante essa semana poderá ir a votação em regime de urgência, se for aprovado o regime de urgência, tá, beleza? Cópia do projeto aos senhores vereadores. Nós temos também, no expediente da presente sessão, um ofício que vem da Secretaria Municipal de Trânsito do município. Senhores vereadores, os senhores devem perceber que a partir de hoje temos um ponto de táxi aqui em frente à Câmara. Isso ocorre porque a praça onde esse ponto de táxi estava situado está sendo reformada. Então, o secretário municipal de Trânsito informa que durante as obras da nova Praça da Vila Velha, o ponto de táxi ficará na rua Domingos Alessandro Nodar, em frente à Câmara. Terminou a obra lá, espero que seja uma obra rápida, né, porque temos pouco espaço para estacionamento, mais um ponto de táxi ali de contar. Seguindo com o expediente da presente sessão,
Vamos ver aqui os requerimentos encaminhados à mesa. Requerimento de número 154/2019, autoria vereador Miguel Abrão Neto. Requer a mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitado ao senhor prefeito municipal providências no sentido de determinar a Secretaria Municipal de Obras que execute serviço de manutenção na rua Joaquim Martins, localizado no bairro Santa Terezinha. Justificativa a pedido dos moradores locais, considerando que essa rua encontra-se em péssimas condições. Buracos, quando chove, é difícil o acesso dos moradores. Vereador Miguel Abrão Neto. Vamos ver mais aqui, senhores vereadores. Certa dificuldade aqui para voltarmos. Requerimento encaminhado à mesa. Número 155/2019. Vereador Joel Coutinho. Requer a mesa que, após deliberação do plenário, seja solicitado ao senhor prefeito municipal providências no sentido de determinar ao órgão competente da municipalidade que, em regime de urgência, execute serviços de troca de lâmpadas queimadas na rua Antônio Souza Rosa, no bairro Vila Abraão, próximo ao mercado do Marquinhos Santana. Diz o vereador na sua justificativa que este é um pedido do senhor Wilson Lima de Souza e também dos demais moradores que reclamam que está muito perigoso à noite naquele local devido à falta de iluminação. Muitos trechos escuros e pessoas que retornam do trabalho à noite e estudam à noite também estão com medo de assalto. Requerimento de número 156/2019, autoria vereador Joel Coutinho. Requer do Executivo providências urgentes no sentido de determinar troca de lâmpadas queimadas também na rua Pedro Cordeiro, no bairro Vila Abrão, próximo ao mercado do Marquinhos Santana, justificando que este é um pedido da senhora Dolores de Lima Silva e também dos demais moradores que igualmente reclamam perigo naquela rua devido à falta de iluminação. Pessoas que retornam do trabalho à noite, estudam à noite, estão correndo o risco de serem assaltadas. Requerimento número 157. Autoria, vereador Joel Coutinho. Requer igualmente o vereador regime de urgência do Executivo no sentido de determinar a troca de lâmpadas queimadas na rua 7 de setembro, aqui no centro da nossa cidade, em frente à frutaria do Miloca. A pedido, na justificativa, o vereador traz, que é a pedido da senhora Cleide Faria, também dos demais moradores que reclamam que está muito perigoso à noite devido à falta de iluminação pública naquela rua e naquele local. Da parte desta Secretaria DOC, senhor presidente, é o que consta do expediente. Nada mais havendo para ser apresentado o expediente, despacho o requerimento encaminhando a mesa a ordem do dia para apreciação e liberação. Consulta o senhor primeiro secretário. Se há algum vereador inscrito para o uso da palavra no expediente? Não tem ninguém, senhor. Não havendo inscrição, passamos à ordem do dia. Nós estamos sendo rápidos aqui porque temos ainda aqui uma conversa com o pessoal da COMEC, né? Então estamos fazendo aqui a toque de caixa essa sessão para que possamos então ouvi-los aí a COMEC com relação ao transporte público do Rio Grande do Sul.
Senhor presidente, temos na ordem do dia, em terceira e última discussão, o projeto de lei de número 4/2019, que é da autoria do vereador Haroldo Ribas de Bonfim. Através deste projeto de lei, sendo sancionado pelo senhor prefeito municipal, fica denominada de Rua Maria de Lourdes da Silva a servidão pública localizada no bairro Madre, que tem o início na Rua João Froma, altura do número 195, extensão aproximada de 70 metros, não possuindo saída. Está em discussão o projeto de lei número 4. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado em terceira e última discussão e votação, será encaminhado ao senhor prefeito em forma de autógrafo de lei para as providências legais cabíveis. Discussão única. Requerimento de número 156/2019, autoria, antes porém, eu lembro que tem um aqui de número 154, fora de ordem. 154, senhor presidente, autoria do vereador Miguel Abrão Neto. Está em discussão o requerimento 154. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado o requerimento 154. Requerimento 155, autoria do vereador Joel Coutinho. Está em discussão o requerimento 155. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado o requerimento 155. Requerimento 156, autoria do vereador Joel Coutinho. Está em discussão o requerimento 156. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado o requerimento 156. Requerimento 157, autoria vereador Joel Coutinho. Está em discussão o requerimento 157. Está em votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. É o que consta da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais constando da palavra para a ordem do dia, façamos a explicação pessoal. Consulta o senhor primeiro secretário. Se há algum vereador inscrito que usa a palavra e assunto secretário. Como vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite aos vereadores de Itaperuçu e a população que está aqui presente nessa Casa de Leis hoje. Em seguida eu vou passar a palavra para o vereador de cá para explicar o passo a passo que a gente tem feito dentro dessa Casa de Leis aqui a respeito do transporte coletivo. Eu quero deixar aqui, né, o meu descontentamento a respeito da aviação do Sul, né? A gente teve lá, a gente não teve um retorno esperado. A gente deixou o convite também para que o representante da aviação tivesse aqui nessa sessão. A gente teve ou não como resposta, isso de imediato. E quero agradecer o Gilson e sua equipe. O Gilson é o presidente da Comec, né, responsável pelo transporte de Curitiba em região metropolitana. Inclusive o nosso aqui, né, que faz parte da região metropolitana, como vocês sabem. Eu quero agradecer ao Gilson, que atendeu a gente prontamente. E junto com o Gilson aí a gente está trazendo as melhorias para a nossa população aí que depende desse transporte diariamente. A partir das 4h30 da manhã aí, enfim, até o último ônibus que a gente tem para o retorno em casa aí. E eu vou deixar a palavra para o vereador de cá, passar o passo a passo como a gente foi trabalhando para que essa melhora venha acontecendo. Meu boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, Zezinho, nosso presidente, e cumprimento os vereadores de Itaperuçu, nosso Marquinho lá, e enfim, todos que acompanham, e o Juninho ali também, e os que acompanham vocês, né? Então, eu tive a iniciativa de correr atrás e fazer um ofício aqui nessa Casa de Leis, buscando uma resposta para a população de Rio Branco do Sul, através de um ofício, né? Buscando algumas respostas do nosso transporte aqui coletivo. E quero agradecer a todos os vereadores, que esse ofício não foi só por mim assinado. Esse ofício foi pelos 11 vereadores.
Então, quando a gente trabalha unido, eu acredito que o resultado, ele vem. Então, quero agradecer a todos os vereadores e muito obrigado pelo companheirismo que vocês têm, né, sido um com o outro aqui. Né? Sozinho a gente não faz nada nesse mundo e coitado daquele que pensa que é maior. Acredito que maior que nessa terra é só um e o nome dele é Jesus Cristo. Né? Então, no dia 29 de abril, eu tomei essa tribuna aqui e fizemos um ofício com os outros 11 vereadores. Sendo que um ofício foi protocolado na Aviação do Sul, ao qual estivemos conversando com o Cury lá. Convidamos o Cury para vir a essa Casa de Leis aqui para dar uma explicação e um respaldo à nossa população. Mas ele nos levou, nos atendeu, estivemos visitando lá a aviação, olhamos alguns carros, né, Joel, e alguns veículos que estavam lá, né, Leandro? Sendo que foi convidado os 11 vereadores, mas todos não puderam ir, o que não foram, avisaram, porque não podia. Sendo assim, protocolamos lá, tivemos na aviação e tivemos lá, fomos bem recebidos, mas o respaldo, ele veio, mas de forma que nos deixou muito descontentes. Sendo assim, fomos na Comec. Fomos na Comec lá, conversamos com o Gabriel e com a Rita, a princípio, né? Até então ficou marcada uma reunião com o Gilson. O Gilson, assim, nos recebendo lá, se mostrando muito interessado e muito preocupado com o nosso transporte e com a Aviação do Sul. Sendo assim, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos à Comec, quero deixar os meus agradecimentos à equipe, à tua equipe, Gilson, e pelo tratamento que você dá, né, a nós e às pessoas que lá chegam. E, população, aqui tem vereadores que trabalham e que estão do lado do povo, que estão do lado de vocês. E hoje é com muita honra e com muita alegria no meu coração, Gilson, que eu passo a palavra para você e te agradeço, tá bom? Te agradeço pelo teu caráter e pela grande pessoa que você é, tá bom? Esse foi só um desmembramento daquilo que a gente fez nesses dias aí e chamo e entrego a palavra para você, Gilson. Desejar meu muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, demais vereadores. Oportunidade de estar aqui falando em nome da Comec, que é a autarquia do governo do estado, que responde pela região metropolitana. E em razão, né, da nossa relação direta com os municípios, a gente entendeu, né, sendo extremamente positivo essa oportunidade de estar aqui, mesmo nesse curto período de tempo que assumimos lá a coordenação da região metropolitana. Então, tivemos aí uma oportunidade já aqui na cidade, visitando. Hoje, embora para alguns possa ser novidade, mas é já a terceira vez que eu venho aqui a Rio Branco do Sul, nesses 5 meses de gestão da Comec. Eu venho de uma característica parecida com a de vocês. Sou Catarina de São Bento do Sul, uma cidade de 70 mil habitantes, mas me criei em Piem, que é já no Paraná, que é uma cidade pequena, com 12 mil habitantes. Trabalhei na prefeitura de Piem com 18 anos, depois na prefeitura da Lapa, uma característica diferente, uma cidade de 60 mil habitantes. Depois trabalhei na prefeitura de Mandirituba e por fim trabalhei na prefeitura de Curitiba. E anteriormente, agora, como é que eu estava na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, na FIEP. Então, como eu cheguei na Comec, né, como o porquê do governador Ratinho Júnior e do secretário Ortega me convidar e me dar a oportunidade de trabalhar na Comec. É porque eu tenho uma relação com a região metropolitana, trabalhei nessas prefeituras, fui secretário executivo da Associação dos Municípios da região Sul-Leste, então entendeu-se que eu poderia contribuir. Bom, a Comec tem um histórico aí já de longos anos. Ela fundada lá em 74 com 14 municípios,
e hoje ela está com 29 municípios. Houve um crescimento da região metropolitana que por vezes pode parecer até subestimado, porque ao contrário de Rio Branco do Sul, que é uma cidade consideravelmente próxima de Curitiba, nós temos outras cidades que não são tão próximas assim, como é o caso, por exemplo, de Rio Negro, como é o caso de Campo do Tenente, de próprio Piem, Agudos do Sul, que estão a 90, 70 quilômetros da capital, como é o caso de Tunas do Paraná, como é o caso de Torre Ulisses, que a gente recebe esses prefeitos lá na Comec, e tenho tido a oportunidade, porque uma das coisas que eu tenho feito é ir, não ficar apenas lá no gabinete, mas também visitar as cidades. Agora, na sexta-feira passada, estive em Tunas do Paraná, estive em Cerro Azul, estive em Doutor Ulisses, já estive em outras cidades também, para conhecer a realidade, e uma das grandes demandas é o transporte coletivo. Eu digo que quando a gente vai a Tijucas do Sul, por exemplo, e vê que um morador de Tijucas do Sul paga R$18 de tarifa para ir até São José dos Pinhais, e mais 18 para voltar, são R$36 por dia, e até agora não foi encontrado uma solução, uma alternativa para isso. Realmente a gente fica por vezes num sentimento de incapacidade, né? De imaginar que muitas empresas de São José dos Pinhais, por exemplo, estão deixando de contratar pessoas de Tijucas do Sul por conta do custo da passagem de ida e volta ser R$36 o dia, ou seja, o vale transporte pago pela empresa é muito alto. Então, é o caso de outras cidades, né, que nos pedem a questão do transporte coletivo, e que infelizmente até agora não foi possível atender. Por outro lado, nós temos as cidades que são atendidas, das 29 que fazem parte da região metropolitana, nós temos o transporte em 19 delas. Quero aqui apresentar o William, que está sentado aqui na frente, e o Lucas, que o William é o diretor de transporte, é uma pessoa altamente qualificada, já que tem anos atuando na área. O Lucas é engenheiro e que nos acompanha lá também, que faz o dia a dia com as empresas. Eu tenho aqui também a presença do Gabriel, que é o meu chefe de gabinete, também ajuda lá na comunicação, e também do Daniel, que nos assessora lá na casa. Bom, especificamente os 19 municípios. Nós tivemos aí agora, recentemente, no início do ano, a questão da fixação ou não do valor da tarifa. E, numa ação da Comec, numa defesa do transporte coletivo, nós conseguimos, junto ao governo do estado, a garantia do subsídio. O que é isso? Muitas vezes as pessoas falam, o governo está dando dinheiro para as empresas. Na prática, não é para as empresas. Na prática, é para o cidadão que utiliza o transporte coletivo. Porque se não fosse o subsídio, automaticamente o valor da tarifa seria outro. Esses dias, né, eu dei um exemplo bem prático na televisão, e poderia ter falado do Rio Grande, de Itaperuçu, né, até parece que nós temos a presença aqui dos vereadores, agradecer de Itaperuçu também a presença aqui. Mas um exemplo típico de Quitandinha, Areia Branca dos Assis, onde a tarifa está R$6,50, que é um valor acima do que é praticado aqui. Então o cidadão vem de Areia Branca dos Assis, ou de Quitandinha, ou de Mandirituba com R$6,50 e volta com R$6,50, então são R$13 para trafegar em torno aí de 140 km. Qualquer outro veículo que ele fosse usar, qualquer outra forma de condução que ele fosse praticar, ele não ia conseguir fazer esse trecho com esse valor de tarifa. Então, é o subsídio. A gente sabe que aqui tem uma peculiaridade que inclusive a questão demográfica da cidade de Rio Branco do Sul. E nós temos aqui também, dentro disso, o fato de que o ônibus, ele sai do bairro para o ponto. Ou seja, né, agora, recentemente, a gente conseguiu atender aqui mais 2 novos locais, né, Paraíso e Obrão, certo? Então, nós não temos, nem para Itaperuçu, nem para Rio Branco do Sul, um terminal rodoviário. Então, eu vou tentar simular, né, como é que funciona. Se nós tivéssemos o terminal, nós teríamos um ônibus que pegaria o cidadão no bairro e levaria até o terminal. E aí, do terminal, um outro ônibus levaria para Curitiba.
né, para exemplificar. Então nós não teríamos um ônibus que teria que ir lá no bairro e pegar e levar esse passageiro até Curitiba. Então, com isso nós ganharíamos tempo e também nós não estaríamos forçando tanto essa máquina. Nós temos que entender que o ônibus, eventualmente, né, ele é uma máquina como o nosso carro também. E ele enfrenta um trecho aqui em Rio Branco e Itaperuçu diferente de outras cidades, que é por boa parte um trecho de pista simples, né? Prova disso, nós marcamos agora, a gente saiu do Centro Cívico para chegar até aqui, nós levamos exatos 58 minutos, né, de carro, confortavelmente sentado, e que na nossa frente tinha um ônibus e levou o mesmo tempo, né? A gente só passou ele porque ele fez uma parada para desembarcar um passageiro. Ou seja, o carro ou de ônibus, nesse horário, o tempo é praticamente o mesmo. Então, isso é algo que a gente também está trabalhando junto ao governo do estado. Até deixar aqui uma sugestão, vocês sabem que nós temos aí a rodovia dos minérios, e nós temos a rodovia da ligação aqui com Curitiba, que está com um processo judicializado. Então, o governo tem pressa em retomar essa obra, mas por conta dessa judicialização, ela não acontece. Então, também, se existir por parte da Câmara de Vereadores, né, dos dois municípios, né, talvez até uma indagação, né, ao Poder Judiciário para saber em que fase que está esse processo, né, porque foi licitado, pós-licitação foi homologada a licitação, né, foi até dado assinatura para o início da obra, mas aconteceu que houve, né, uma das empresas recorreram e já judicializou. E aí vocês sabem como é que funciona, né? Aí a coisa fica morosa. Mas eu acho que é algo que vai ser vencido e que futuramente nós teremos esse ganho em relação aqui a essa ligação com a capital. Nós também estamos em conversa com a prefeitura, estivemos com o Clayton lá com o prefeito, em relação à questão de uma área aonde que eventualmente a gente pudesse instalar um terminal que ficaria para atender Rio Branco do Sul e Itaperuçu. E aí a gente faria um redesenho em relação à questão do transporte nas duas cidades, no sentido de melhorar a questão de distribuição dos veículos, para que um veículo apenas não fizesse toda essa extensão. Ou seja, nós ganharíamos tempo, porque nós teríamos os veículos aqui locais para fazer a ligação local e teríamos os veículos que fariam a ligação com a capital. Então, inclusive, a gente sabe aqui que muitos de vocês têm relação também com o governo do estado, seja direto ou através dos seus parlamentares, dos seus deputados. Nós já colocamos isso na ordem de programação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da CETUR, né, do Ortega. Está lá, inclusive, quando vocês tiverem a oportunidade desse contato, ele já está lá mapeado, essa possibilidade da implantação futuramente. Isso não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, mas assim, de todos os municípios da região metropolitana atendido pelo transporte público, Rio Branco do Sul e Itaperuçu é prioridade na questão desse terminal. São as cidades da região que não tem ainda o terminal urbano, e isso é fundamental para a gente fazer esse redesenho do transporte. A gente tem aí calculado um investimento em torno de 6 milhões de reais para construir esse terminal, numa parceria eventualmente com a prefeitura, que cederia o terreno. Então nós estamos colocando isso para a tentativa do orçamento do próximo ano, já que esse ano o orçamento recebido foi o orçamento do ano passado. Bom, na prática, nós tivemos nesse início de ano muitos problemas, acima da média inclusive. A gente sabe da questão da dificuldade do tráfego, que é um tráfego pesado, né, porque o ônibus ele disputa espaço com o carro, disputa espaço com o caminhão que está na frente dele,
caminhão freia, o ônibus tem que frear também, né, para embarcar, para desembarcar, mas isso não justifica a sequência de problemas que a gente vem enfrentando aqui com a ligação Rio Branco do Sul, Itaperaçu e Curitiba. Por quê? Porque ela está fora da normalidade em relação às demais cidades da região. Então nós temos também, eventualmente, o ônibus que vem lotado de Fazenda Rio Grande e por vezes acontece de falhar. Mas isso é uma casualidade, não pode ser regra, né? Pode haver a exceção, acontece, né? Acontece, né, um câmbio, uma embreagem, enfim. Agora ele não pode acontecer da forma que vinha acontecendo. Então, quais foram as ações tomadas por parte da Comec? O diálogo, principalmente, com a empresa. A gente fez uma conversa, estivemos lá na empresa, estivemos aqui com o pessoal da empresa também, na cidade, mas nesse primeiro momento parece que não resolveu. E nós temos agora, graças também ao apoio do governo do estado, do governador Ratinho Júnior e do secretário Ortega, um reforço na equipe da Comec com fiscais e pessoas que conhecem de tráfego e de sistema de transporte, que conhecem de ônibus. Então nós temos feito visita às empresas e uma das empresas visitadas de forma surpresa foi a empresa que atende aqui as duas cidades. Então a gente fez uma vistoria completa em todos os veículos. Obviamente isso gera um pouco de desgaste com a empresa, porque por vezes as empresas não gostam de ser fiscalizadas dessa forma, sem um pronto comunicado, mas por outro lado nós temos também que defender o interesse do cidadão, que é o nosso maior objetivo, que é o objetivo do transporte coletivo. Então a gente tem feito essa prática e uma das empresas foi a empresa que atende aqui a região. Posterior a isso a gente fez um relatório, nós fizemos uma nova conversa, nós temos que buscar esse entendimento, porque realmente é a empresa que atende aqui, é a empresa que presta o serviço, mas a empresa também tem que entender a necessidade da população. Nós tivemos aí a questão aí da porta, né, que teve o problema. Curiosamente, e aqui eu não sou aqui para fazer defesa da empresa, mas era um veículo novo. Então foi identificado, foi justificado, foi contatado junto à fabricante em Caxias. Nós estivemos lá já em Caxias, eu e o William, temos isso registrado, inclusive no site da Comec. Temos feito essas visitas e temos isso também registrado, porque hoje está havendo uma cobrança muito incisiva e constante da imprensa, né? Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, qualquer um usuário do transporte coletivo, hoje pega o celular e manda, né, a mensagem para a RPC e imediatamente a RPC está dentro do ônibus. Nós não vemos isso como nenhum problema. Eu acho que a imprensa ela é um colchão de proteção da sociedade, ela serve inclusive para isso, e por vezes isso também é uma forma de que pressionar para que o serviço aconteça da forma mais salutar e da melhor forma possível. Então destacar que nesses 5 meses a gente tem feito ações importantes em relação ao transporte, talvez não satisfatória ainda ao transporte que é promovido, praticado em Rio Branco do Sul e Itaperaçu. Tem que destacar que nós temos hoje mais de 70 saídas de horário daqui para a Praça 19 e outras 40 para o Terminal Tamandaré. Ou seja, o número de oferta é muito expressivo. A gente reconhece que há uma demanda ainda a ser atendida nas cidades, mas nós não conseguimos, por vezes, dar uma resposta tão rápida em relação à necessidade dos usuários. O que nos traz aqui hoje é a garantia e o compromisso dessa relação franca com o município,
e dessa relação transparente, nós em nenhum momento vamos nos omitir quando houver a necessidade de cobrança para que a Comec, como gestora do transporte, haja junto às empresas prestadoras de serviço. A transparência nossa do serviço que é praticado pela Comec, o compromisso no sentido de estar aqui dentro da medida do possível com a frequência necessária para que a gente possa, se necessário, ir a campo, ir às ruas aqui, aos bairros, para entender eventualmente alguma mudança que seja necessária, alguma alteração, alguma ampliação de linha que precise ser feita, alguma otimização que por vezes dá também para otimizar, dependendo da circunstância, tudo dentro do que a técnica seja possível e para melhorar, né, em relação ao serviço que é praticado. Então, essa é a nossa garantia. Nós estamos assim no início de gestão. Eu sei que por vezes isso não pode ser desculpa, até porque agora já são 5 meses, então se nós tínhamos que nos habituar ao conhecer o sistema, nós já tivemos esse tempo, né? Então a gente hoje já está, eu digo, preparado para responder. Nós queremos avançar em relação ao transporte coletivo por conta da necessidade e da importância dele. E até recentemente, agora coisa de 10 dias, nós tivemos uma reunião, inclusive, com os veículos de imprensa, no sentido de reforçar a importância do transporte coletivo. Porque, num exemplo bem simples, o que eu comentei com a equipe de jornalismo foi o seguinte: nós vínhamos numa sequência de matérias na televisão, e a gente está acompanhando isso. Se vocês tiverem até a oportunidade, se for lá na internet, no Google, e for lá no Bom Dia SP, que é o Bom Dia São Paulo, ou Bom Dia Rio de Janeiro, ou Bom Dia Minas, a Globo está em todas as capitais com os repórteres dentro do ônibus para olhar o serviço, a qualidade do serviço. Porque o transporte público, ele é um serviço de massa. Na região metropolitana, a Comec transporta 560 pessoas dia. Então, realmente, 560 mil pessoas dia. Então, dá notícia, né? É um serviço de massa e dá notícia, e isso dá motivo para que a imprensa esteja ali diariamente cobrando. No entanto, qual foi o exemplo que eu dei lá nessa reunião com o jornalista? Se a gente mostrar só coisa ruim do transporte coletivo, todo dia ficar mostrando coisa ruim, coisa que não presta, é ruim, vai chegar um momento, e isso tem acontecido, que as pessoas vão deixar de usar o transporte coletivo. E por vezes, né, nós temos lá, vou citar aqui um trabalhador que vai todo dia para Curitiba, trabalha no posto de gasolina de frentista, ou trabalha numa farmácia de atendente, ou enfim, qualquer outra atividade, que ganha lá o seu salário e meio, ele por vezes vai pegar e deixar de usar o transporte, já que está tão ruim, e vai comprar um carro, ou uma moto. E por vezes vai financiar isso em 48 vezes, 50 vezes. E além do financiamento, ele vai ter que pagar também o seguro, o IPVA, o licenciamento, o combustível, né? Vai ter que trocar o óleo. E tudo isso, no final do mês, vai onerar o orçamento da família. E se ele estivesse no ônibus, talvez não onerasse tanto, né? O custo é outro. Mas, então, a imprensa também tem que nos ajudar a não induzir a essa cultura, porque o cidadão que sai do ônibus é mais um carro na rua, é mais um carro disputando espaço com o ônibus. Eu sei que todo mundo, né, obviamente quer ter o seu carro, ter o seu veículo, mas para o trabalho, por vezes, é muito melhor você usar o ônibus, o transporte coletivo, porque o custo é muito inferior em relação a você ir trabalhar de carro, principalmente em cidades metropolitanas com essa característica de distância. Nós tivemos ontem aqui na Comec, está no nosso site inclusive, então eu falo isso porque está lá no site, é fácil acessar, uma reunião com o Dr. Vicente, que ele é presidente, foi presidente agora, recente, da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro. E nós estamos desenvolvendo, vamos iniciar agora
o plano diretor da região metropolitana. E isso também vai ser um novo estudo em relação às cidades da região metropolitana. Então nós vamos fazer audiência pública em todas as cidades da região metropolitana. Não vai ser uma só, vai ser mais de uma audiência por cidade. É um plano diretor, porque em 2006, o último plano diretor da região metropolitana de Curitiba realizado, ele previu uma população até 2020 de 8 milhões de habitantes para a região metropolitana. E nós não temos mais do que 3 milhões e 800. Ou seja, foi superdimensionado. Então nós temos muitos municípios, inclusive, com áreas de mananciais superdimensionadas, né, e que isso hoje causa um certo freio no desenvolvimento dessas cidades. Então algo que vai ser revisto. E junto nesse plano diretor também vai ser visto a questão do transporte coletivo e também da questão de novas integrações e do novo desenho do transporte coletivo da região metropolitana. E voltando ao Vicente, como ele liderou esse processo em algumas metrópoles do país, ele estava contando que no Rio, por conta de algumas cidades que é muito distante da cidade do Rio, uma cidade metropolitana, muitos trabalhadores optam por ir para o Rio de Janeiro, mas não voltam. Eles ficam dormindo no Rio de Janeiro, alguns em lugares insalubres, inclusive, por conta do custo de passagem, que é muito alto. Então, é uma realidade que a gente, graças a Deus, não tem, graças a esse subsídio e graças à forma que, por enquanto, a gente consegue atender o transporte metropolitano. Nós temos aqui uma atenção agora, nesses próximos meses, redobrada, por conta desse anseio de que a gente não tenha muita surpresa em relação ao transporte. Embora eu seja recente na Comec, né, esse ano, conheço também um pouco do histórico aí de 2018 e de outros anos, onde tivemos aí, né, algumas questões mais acaloradas, né, em relação ao transporte metropolitano. E nós temos lá na Comec a premissa de fazer o transporte metropolitano algo que seja atrativo, até porque existe nos últimos anos uma queda do número de usuários. Inclusive, uma das nossas relações agora com a Prefeitura de Curitiba é na criação de novas faixas exclusivas, porque tem muito trecho que o ônibus chega em Curitiba, ele chega com uma certa velocidade, quando ele chega na capital, essa velocidade ela cai drasticamente por conta do engarrafamento. Nós agora, por exemplo, pegamos a Matheus Leme para sair e ali não tem o que fazer, né? Então a gente levou do Centro Cívico até o final da Matheus Leme 22 minutos, quase metade do tempo que a gente levou para chegar até aqui. Então isso é uma realidade. E destacando também algumas ações que a gente está estudando, como por exemplo, valor da passagem diferenciada nos horários fora de pico, né? Ou seja, se você pegar às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 11 horas da manhã, os ônibus estão tranquilos, né? Então nós temos que tentar, nesse horário também, trazer aquele usuário que eventualmente está no carro. A gente está estudando algumas cidades para que esse serviço possa ser praticado. Além disso também, a questão da passagem temporal, que também é um outro projeto piloto que a gente está estudando aí para o futuro em relação ao transporte coletivo. Então eu trouxe o William aqui, o Lucas, que são da área técnica, o William que é o diretor. Estamos dispostos a responder eventualmente algum questionamento que seja feito, mas a vinda até aqui, e comuniquei hoje por WhatsApp, né, o governador e a Ortega, e que eu estava vindo aqui, e o governador me respondeu em uma linha. Ele escreveu assim: precisamos cuidar dessa região. Então acho que é um recado bem direto, para dizer que a gente quer ter com vocês essa relação de franqueza. Se por algum momento tiver alguma solicitação ou alguma reivindicação que a gente não vai conseguir atender, a gente vai falar que não é possível atender. Mas serão feitos todos os esforços
para que a gente possa oferecer um serviço que seja satisfatório à população. Talvez não com aquela qualidade que a televisão quer, que vá todo mundo sentado. Até porque o ônibus de transporte coletivo é considerado o passageiro sentado e o passageiro em pé. E se a gente for ver em qualquer lugar do mundo, mesmo nos países de primeiro mundo, se você vai no metrô de Londres, o metrô vai lotado, com pessoas sentadas e pessoas em pé. Basta a gente ver um filme ou outro que a gente vai comprovar isso. Mas a gente não quer também que o ônibus fique estragando e quebrando todo dia, e muito menos nosso desejo que porta de ônibus caia. Porque até falava com o William, né, que graças a Deus que ninguém estava naquela porta daquele ônibus no dia que aquela porta caiu. Então, nós entendemos perfeitamente a necessidade. O William, o Lucas, que estão aqui, são usuários do transporte. Eu também posso garantir para vocês que conheço muito bem a realidade, porque dessas cidades que eu trabalhei, eu sempre usei o transporte coletivo. Uso até hoje no dia a dia em Curitiba. Por opção particular minha, não tenho carro, né? Tenho um patinete, não aqueles pequenininho, maiorzinho, que eu vou trabalhar com ele. Né? Gosto muito de bicicleta também e de corrida de rua. Então, enfim, a gente reconhece a importância desse trabalhador que sai às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e que por vezes fica 1 hora, 1h30 dentro do ônibus, e aí ele leva mais 1 hora, 1h30 para voltar. São 3 horas dentro do ônibus. 3 horas, você tirar 3 horas do teu dia para ficar dentro do ônibus, são 3 horas que você podia estar curtindo o teu filho em casa, podia estar fazendo uma comida gostosa, podia estar jogando futebol, podia estar assistindo a novela. E as pessoas que usam o transporte coletivo, ela não tem essa opção. Ela precisa em busca do seu trabalho, do seu sustento, e então esse transporte tem que funcionar. E esse é o nosso desejo. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e dizer que a gente está de portas abertas na Comec. Estamos ali no Centro Cívico, no Palácio das Araucárias, no 1º andar, e essa relação tem que ser uma relação de franqueza e, acima de tudo, de muito trabalho. Nós estamos lá para trabalhar pela população, assim como vocês, que são de fato os representantes legais do povo. Obrigado, estou à disposição aí para algum questionamento. Só um minutinho, por gentileza, senão todo mundo vai fazer a pergunta ao mesmo tempo. A mesa gostaria de encaminhar inicialmente uma pergunta ao Gilson, depois vamos começar de lá, né, para a gente, não todo mundo pergunta a mesma vez. Gilson, um esclarecimento, por gentileza, de forma didática ou bem uma síntese, como você quiser. Como que ocorre este contrato de concessão com as empresas, especificamente neste caso com a Improsul, com a Aviação do Sul? Como que ocorreu? Quem que autorizou este contrato com a Aviação do Sul? E até que data ele vai essa concessão? Bom, vou só convidar o William e o Lucas para vir aqui também, até porque vocês possam conhecê-los e eventualmente uma outra oportunidade, indo até a Comec, vão encontrá-los lá, e o William também vai, e o Lucas vão contribuir aqui na resposta. Existe no transporte metropolitano de Curitiba uma prestação de serviço histórica. E, curiosamente, exatamente neste momento agora em que assumimos lá a direção da entidade, é que nós estamos sendo cobrados para que se faça o processo licitatório do transporte coletivo. Ou uma outra, se não o processo licitatório, uma outra medida que regulamente o serviço. Por quê? Porque é histórico, como eu falei, há mais de 30 anos as empresas são operadoras, mas não houve, por parte do governo, né, uma licitação ou qualquer outra ação que pudesse regulamentar, né, a prestação do serviço. Então, dentro desse PDUI, que eu acabei de comentar,
é que a gente vai estar fazendo o redesenho do transporte coletivo e o termo de referência para o edital e para o processo licitatório. Nós estivemos agora, né, William, recentemente com a doutora Cláudia Madaloso, que é do Ministério Público. Ela está acompanhando isso e inclusive nos cobrou, dizendo que a região metropolitana, né, está atrasada em relação à regulamentação do serviço. Então as operadoras, elas estão prestando o serviço também de forma precária, porque elas também não têm nenhum instrumento jurídico que lhes garantam, né, a manutenção do serviço. Se por um lado nós, enquanto poder público, não temos a regulamentação, as empresas também não têm. Então é algo que nós estamos determinados e, acima de tudo, temos a responsabilidade de fazer com que aconteça nos próximos 2 anos. Então, resumindo, está irregular. A palavra não é irregular, a palavra é uma permissão precária, por conta de que não existe o processo licitatório. Ocorreu em 2010 o processo licitatório em Curitiba, em 4 lotes. Lote 1, lote 2, lote 3 e lote 4. E o lote 4 era o da região metropolitana. Justamente o lote 4 não foi realizado. Alguém daqui quer perguntar? Bom, eu quero só, reiterando ali aquela questão da rodovia ali que você falou que está judicialmente, e o processo licitatório está na justiça. Nós tivemos, junto com o Cleitinho aqui, junto com o deputado, e o deputado realmente nos passou essa informação que você acabou de nos falar aí, que o processo está lá. Acho que a empresa ganhadora, se eu não me engano, é o Odebrecht. É isso? Isso. E a empresa lá, outra empresa, não sei qual, entrou com recurso contra e está na mão da justiça, e a justiça não decide, o trecho está licitado, está lá, acho que está até numa conta judicial. Isso, o dinheiro está garantido. O dinheiro está garantido para a obra e o juiz não despacha o que vai fazer do processo licitatório, se autoriza a obra, se não autoriza, ou exige um novo processo licitatório. Eu até tenho aqui que nem você falou, cobrar os deputados, bastante deputado pegou o voto aqui na nossa região, seria bom que cada um conversasse com o seu deputado para ver de que forma que pode ajudar, né? O meu deputado foi o Alexandre, nós almoçamos com ele semana retrasada, né? E ele nos passou essa informação que você acabou de falar. Então é bom que tem deputados que pegou voto em Rio Branco que também ajude a solucionar esse problema, que é um problema. O dinheiro está lá, está licitado e a obra parada. Então era isso. E a gente com esse, por vezes, né, com essa dificuldade... A licitação do governo anterior. Isso. Mas assim, é uma coisa que eu acho que deve estar no finalmente, porque inclusive a gente nessa reunião com o pessoal da imprensa, a gente citou isso. A gente falou, vocês cobram da gente a questão, e estão certo em cobrar, mas vocês também têm que cobrar de outros entes do poder, né? Porque está paralisado. Precisa despachar, por sim ou por não. Cancela a licitação, faz outra, ok, faz outra. Não, está liberada a licitação, vamos retomar a obra. Porque não pode a população ficar esperando. Gil, só esclarecendo bem, porque o pessoal está nos assistindo via YouTube, esse esclarecimento com relação à obra da rodovia, da duplicação da rodovia. Exatamente. Ok. Só para não esquecer que isso é até o Almirante Tamandaré. Sim, até o Almirante Tamandaré. Exatamente. Até o portal do Almirante Tamandaré. Esperando aí a licitação que eu sei até exatamente. O que nós sabemos, temos conhecimento, que esta licitação que ocorreu, ela vai da divisa de Curitiba com o Almirante Tamandaré até o portal de Almirante Tamandaré. Exatamente, o primeiro trecho. Beleza. De cá. Gilson, a questão que eu queria perguntar é a seguinte: esse terminal, ele vem e a prefeitura, o nosso município aqui, ele cede o terreno, certo? O local onde vai ser construído. E a construção, como que vai funcionar? A como é que entra com quanto por cento? A como é que entra com 100%? Como que funciona?
E aproveitando a oportunidade, quero já fazer mais uma pergunta. A compra dos ônibus da Aviação do Sul. Hoje, a gente sabe, todos nós aqui, vereadores, sabemos que a Aviação do Sul tem comprado ônibus usado para pôr para rodar, né? Então, eu acredito que põe para rodar, e esses ônibus, claro que todo ônibus, olhar peça por peça ali, é difícil, né? Eu não sei por parte da Comec se existia ou existe alguma lei obrigando a aviação a dar um veículo digno para a população e esse veículo sair zero, como saiu muitos em Curitiba, né? Vou aproveitar que o William está aqui também para me ajudar na resposta. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos os presentes. Obrigado por dedicarem o tempo, né, para participar dessa sessão que é tão importante, né? Um tema que impacta a vida de muita gente, aqueles que utilizam o transporte coletivo e as pessoas em torno disso. Então, vereador, como o presidente já explanou muito bem aqui já, a situação do transporte coletivo metropolitano hoje, ela opera de forma precária. Então vamos nos colocar agora do outro lado. Nós temos como base um regulamento do transporte coletivo metropolitano e que regula essa operação, como ela deve ser feita. Lá ela diz que o transporte, os ônibus da frota metropolitana, eles têm que ter vida útil de 12 anos, o tempo em que o ônibus ele é remunerado, ele é depreciado, e ele tem ainda mais 2 anos da frota reserva, que vai de 10% a 20% da frota, com até 14 anos. Então, nossa frota média, ela deve ser de 6 anos, a frota ideal. Então, se é de 12 anos a vida útil, 6 anos a vida média. A Aviação do Sul, ela é a segunda empresa com a frota mais nova. Embora ela tenha adquirido ônibus usados, ela está com 6, alguma coisa de vida útil. Então, assim, existe, claro, por parte do poder público, a questão de manter o que está em regulamento, só que hoje a gente tem que tomar um cuidado muito grande como gestor público, porque imagine se, assim, a empresa adquire um ônibus zero, tá? Ele vai ser depreciado, vai ser pago na tarifa em 12 anos. Ele não tem garantia que ele vai continuar 1 ano no sistema. E aí, se a gente manda ele fazer isso, aí acontece a licitação, ele não fica naquela licitação, tem uma característica específica da frota que vai ter que ser, aquela aquisição a gente vai ter que colocar junto daquele outro formato na tarifa. Então, assim, o que nós fazemos hoje? Nós cuidamos para que a vida útil seja obedecida. Só que não há hoje, por força de uma ausência de licitação, falar, empresa, compre o teu ônibus. Diferente de Curitiba. Curitiba foi licitado e eles têm um contrato. Inclusive, olha que é uma coisa bastante interessante, não tem tanto impacto aqui, quanto mais distante de Curitiba, menor é o impacto. Mas, quando Curitiba fez a licitação em 2009, nem se pensava, imagina lá em 2009 que falasse assim pra gente, daqui a uns anos você vai pegar o teu celular, mediante o aplicativo você vai chamar um veículo, ele vem na porta da tua casa e vai te levar aonde você quer. Ah, é o táxi? Não é o táxi. Você está falando dos aplicativos que a gente tem hoje, o Uber, que é o mais conhecido. Então, quando foi feita a licitação em Curitiba, nem se pensou em Uber. E é um contrato. Quando você fala para o empresário comprar aquela frota, investir, ele tem que ter a garantia que ele vai ter aquele retorno. Isso, algo legal, algo específico, algo já regulamentado, determinado. Se tivesse feito a licitação do transporte coletivo metropolitano, nós estaríamos numa situação também tão frágil quanto a de Curitiba. Por quê? Porque hoje já existe a busca do reequilíbrio econômico no sistema urbano. Vamos pegar um exemplo aqui. Curitiba, a tarifa é R$ 4,50. O usuário que sai ali do Santa Cândida até o centro, ele está pagando 37 centavos o custo quilômetro. Vamos traçar um paralelo. Se eu sair daqui agora de ônibus pagando R$ 4,55, descer na Praça 19, eu vou pagar 16 centavos o custo por quilômetro. E como que... não é mágica, né? Se eu pegar um táxi daqui e for até a Praça 19, quanto que vai ser? Tem uma ideia, alguém, de quanto custaria? R$100. Uns R$100, né?
Se eu pegar lá do Santa Cândida ao centro, vai ser 20, 25 talvez, alguma coisa nesse sentido. Onde que está a mágica daí? O poder público, no caso do governo do estado, ele banca parte da tarifa. Se não houvesse, por exemplo, o subsídio do governo do estado, a tarifa aqui hoje, praticada, a média teria que ser R$ 6,70. Só que se a gente sabe que se fosse 6,70, teriam menos usuários e menos pessoas pagando. Então, daí já não seria 6,70, ela seria mais. É um círculo vicioso, ele não acaba. Então, aquilo que o presidente falou da importância de a gente reforçar, priorizar o transporte coletivo, principalmente em Curitiba. A gente tem trabalhado muito em cima disso, conversado com a URBS, com o IPUC, inclusive com o prefeito de Curitiba, para que faça as faixas exclusivas para os ônibus. Né? Nós estávamos ali, né, Gabriel, agora vindo para cá, e a gente pensou assim, ali do lado de São Lourenço, já pensou se aqui tivesse uma faixa e o ônibus passando rapidinho aqui? Quantas pessoas estariam usando o transporte coletivo? Né? Então é isso, essa é a nossa realidade. Com relação ao terminal rodoviário, que é outra pergunta que o Ticá fez também. É só em relação ao terminal, assim, para ser bem prático, né? Então a gente tem lá, tem um projeto que a gente imagina que caberia aqui para Rio Branco do Sul e Itaperuçu e que seria um custo de 6 milhões. Esse recurso nós temos que buscar ano que vem. Então, foi o nosso apontamento para a SEDUR, para tentar colocar no orçamento de 2020. E aí, obviamente, se nós tivéssemos, de repente, daqui a pouco, 2, 3, 4 deputados que se unissem, né, porque um deputado sozinho não vai dar uma emenda de 6 milhões, né, não sei nem se ele tem essa capacidade de recurso, mas 2, 3 deputados que se unissem e cada um contribuísse, talvez não com o valor total dos 6, mas que 4 deputados aí dessem 4 emendas de 500, já daria 2. O governo pode entrar com os outros 4 milhões. Não estou aqui querendo dizer que os deputados, quem sou eu para dizer o que eles devem fazer, né? Pelo contrário. Mas estou sugerindo, como pode ser também uma emenda federal. Eu até sugeri para um parlamentar federal a eventualidade de uma emenda, se não no total, pelo menos parte disso. E, obviamente, outra possibilidade seria a questão do financiamento via governo do estado junto à Caixa Econômica, um outro órgão financiador. Mas a gente tem como prioridade alavancar aí o horizonte do recurso. Vereador Haroldo. Meu nome é Haroldo. Eu queria só parabenizar você. Estou bem esclarecido, que você colocou a tua parte, né? Mas eu... Acho que não está funcionando. Eu queria saber o seguinte, você colocou assim que por via dos ônibus fazer mais os bairros, o motivo que está quebrando esses ônibus. Até quando vai continuar? Porque ônibus quebra 2 ônibus por dia, às vezes até 3 ônibus. A gente anda na rodovia, então o pessoal na rodovia descendo o ônibus está quebrado, aguardando outro ônibus. Isso aí vai continuar. O que nós precisamos de vocês, da Comec, vocês juntos, para ver essa situação, porque nós, como representantes do povo, sofremos com isso. Então, o que não pode acontecer isso aí muito tempo, vamos dizer, tem que ser resolvido essa situação. Não tem como você aguentar, porque o vereador é o primeiro a ser cobrado. É o caixa de pancada que vem cobrar, que os vereadores não estão fazendo nada. Então é difícil para nós isso aí, sabe, Gilson? Eu não fui até a Comec, mas estive aqui e acompanhei os companheiros que foram. Então o que a gente gostaria que diminuísse pelo menos, porque não é possível quebrar 2, 3 ônibus. E isso aí vocês vão ter que fiscalizar essa empresa, porque senão amanhã ou depois começa as coisas se agravar. Você sabe o que pode acontecer com a população, começa a ficar revoltado com a situação. E a gente não quer isso, a gente quer ver se vocês conseguiram pelo menos diminuir. Não vou dizer que não aconteça de quebrar um ônibus ou outro, mas está demais quebrar 2 ônibus, 3 ônibus por dia. Perfeito, como eu falei... Só complementando, Gilson, também a fala do vereador Haroldo, que esta questão da quebradeira do ônibus, nos parece que ela é um tanto quanto que recente.
Outra coisa, e antes não acontecia isso. Isso, Isso exatamente. que eu queria, porque antes não tinha. Por que agora começou a quebrar? De Parece quantos meses foi para cá? trocado essa 4 frota meses. para uma frota de ônibus melhor para uma sucata, vamos dizer, que colocar para rodar no outro dia. Esse é a estranheza. É a Porque, estranheza. porque os ônibus deveriam ser mais novos e quebrar menos, ou pelo menos não Sim. quebrar. Então, Foi o que eu comentei no início, né? Que é não pode ser regra isso, né? Nas outras linhas, nas outras cidades acontece, mas é exceção. É um por dia, às vezes na semana. Realmente o que aconteceu aqui não está dentro do que a gente imagina e nem espera e nem se deve ser do serviço do transporte metropolitano, né? E o cidadão, independente se ele está pagando a passagem com subsídio ou sem subsídio, ele está pagando. Então, ele embarca no ônibus, ele tem que chegar no destino final. Nós tivemos na empresa, eles, né, William, nos apresentaram uma reestruturação lá da garagem deles, do serviço de manutenção, e o que ficou estabelecido foi um acompanhamento agora mensal. A cada 30 dias a gente ter um balanço de qual foi o resultado. Aconteceu X paradas, X ônibus quebraram, a razão, e é um avanço disso no sentido de atender o que o senhor acabou de colocar. Não pode o serviço estar sendo prestado e está cada vez piorando, né? Então esse é um acompanhamento que a gente vai fazer, até me comprometo daqui a 90 dias, a gente de repente, não necessariamente voltar aqui e tomar o tempo de vocês, mas mandar esse relatório, né, apontando, porque nós temos isso, nós temos online, em tempo real, o tráfego do ônibus, então nós sabemos se ele parou ou não parou. Então isso a gente acompanha, não tem como a empresa dizer, ou enfim, não precisa nem que isso aconteça, porque hoje, como eu falei, com o celular na mão, na hora a gente já está sabendo ali no Facebook, porque o usuário ele posta mesmo, ele está no seu direito, e até eu como digo que o próprio usuário é um fiscal nosso do transporte. Então assim, acho que a gente assume esse compromisso de fazer esse acompanhamento e enviar esse relatório, pelo menos agora nos próximos meses, para que vocês tenham conhecimento também da forma como a gente está trabalhando lá na Comec. Dizer para você que você não toma nosso tempo. Aliás, você acrescenta muito, e se quiser vir toda semana aqui, estamos às horas, viu? eu quero só pedir licença, eu vou ter que... Minha pergunta eu já fiz, você já respondeu, achei que você esclareceu bem a situação, mas essa de não quebrar antes e agora quebrar demais, então fica complicado, não. Eu, me dá licença, Pedro, acho que Fica à vontade, já vou ter um compromisso daí. Fica à vontade. Vereador Miguel Abrão. Bom, a minha dúvida era, acredito que a maioria de todos os rio-branquenses aí foi esclarecida, né, que é o processo licitatório do transporte, porque desde que eu me conheço por gente, é a Aviação do Sul que faz o transporte, mas agora ficou precário mesmo esse transporte, e foi esclarecido, era o que eu queria saber, se ia ter licitação mesmo, para ver se dá uma mudada, né? Se troca de ação ou se eles melhoram, né, o serviço. Era isso mesmo. É uma notícia que vocês vão estar acompanhando, porque a gente agora vai ser frequente, vai estar... nós temos que startar, inclusive, para responder aos órgãos de controle que estão cobrando do governo do Estado. Vereador Cleito. Gilson, como o Pedro já falou aqui, esta sessão está sendo transmitida via YouTube e centenas ou até milhares de pessoas querem ouvir essas explicações de vocês. A minha pergunta, eu acho que o William já respondeu 80%, mas é bom detalhar. Eu gostaria de saber sobre o subsídio. A minha pergunta é sobre o subsídio, para que a nossa população entenda melhor o que é o subsídio, que muita gente não sabe, né? Ouve falar, mas não sabe de forma detalhada o que é. Por exemplo, qual é o valor cobrado hoje da tarifa e qual seria o valor cobrado se não houvesse o subsídio? Como é que funciona assim, de uma forma assim, mais detalhada, assim, só para que a nossa população entenda melhor? Bem didático. Então, assim, o William complementa.
Mas é um custo total que custa o transporte metropolitano na região metropolitana. Isso inclui combustível, inclui cobrador, motorista, todos os pontos que envolvem, né, a manutenção do transporte. Então é calculado um custo mês. E tem a arrecadação de tarifa. E o que é pago de tarifa pelo usuário não cobre esse custo. Por isso que o governo tem que entrar com subsídio. Então, isso não é um fato exclusivo aqui do Paraná ou da nossa região metropolitana. Isso acontece no mundo inteiro. Inclusive nos países de primeiro mundo. Em São Paulo agora aumentou até o valor do repasse. E esse subsídio do governo do estado é justamente para que a tarifa não fique muito cara para o usuário. E a partir de 2015, isso é importante colocar, o transporte coletivo entrou na Constituição Federal como serviço básico do cidadão, assim como saúde, segurança, educação, moradia. O transporte público também está hoje constitucionalmente como serviço básico. Vou passar a pilha só para ele falar os números, para ficar bem claro em relação ao subsídio. Então, vereador, como a gente falava, se não houvesse subsídio hoje aqui do governo do estado, a tarifa média das linhas, tanto da linha Rio Branco, Praça 19 ou Rio Branco Tamandaré, seria de R$ 6,70. Hoje, a praticada tarifa média é R$ 4,78. A média de passageiros das duas linhas, vezes a tarifa. Então, isso quer dizer que, por tarifa, por passageiro pagante, é quase R$ 2,00 a parte que o governo do estado faz para que a tarifa possa ser hoje o que ela é. R$ 4,75, né, para a linha de ligação direta, e R$ 5,30 integrado. Que, na verdade, quem vai a 5,30, quando volta com 4,50, né? Vamos dizer, vai para o Cabral. Pega no Cabral de novo, paga 4,50 e vem para cá com 4,50, com a mesma tarifa de Curitiba. É bom a gente ter uma ideia, assim, de como funciona, porque a extensão média das linhas metropolitanas é de 24 km, quase 25. Então, assim, enquanto o nosso ônibus está indo, o ônibus de Curitiba tem extensão à metade. Ele já foi e está voltando. Entende? Então, assim, a nossa distância é o que hoje também impacta a nossa operação. Por exemplo, de manhã nós precisamos aqui um ônibus de 7 em 7 minutos, o pico do pico ali 7, 8 minutos. Se ele leva 1h20 para ir, mais 1h20 para voltar, imagine assim quantos ônibus eu preciso para levar toda a população que a gente tem naquele horário de pico. Por isso que quando o presidente fala do terminal, imaginemos assim, os atendimentos aqui locais, a gente deixa um ônibus comum, leva o teu terminal, ele vai levar 10, 15 minutos para ir para o terminal, então ele já volta. E quando chega no terminal, a gente pode trabalhar inclusive com os ônibus articulados, que a Aviação do Sul adquiriu vários ônibus articulados, está entrando mais um agora, e a gente consegue até fazer um melhor atendimento, porque o maior número de pessoas concentra, leva do terminal para Curitiba, e assim por diante. E consegue fazer essa distribuição melhor local. Porque, por exemplo, colocamos lá, né, vereador Clayton, aqui na Vila Abrão, na Jardim Abrão, o ônibus com 2 horários. Mas, assim, então ele precisa ir até Curitiba. Então, a gente, para atender mais aquela população ali, que seria o ideal, a gente precisaria colocar mais ônibus, só que isso vai impactar na operação. Então, se a gente tivesse esse terminal, a gente faz aquele ônibus alimentador ir até o terminal, ele já volta para poder fazer outro atendimento, né? E lá distribui, junta essa linha com a outra, dá a demanda suficiente para poder levar até Curitiba, certo? Okay. Só para esclarecer, qual é a média de valor de subsídio do governo do estado hoje? O governo do estado hoje ele entra com 25% da tarifa. O nosso sistema hoje está com 40 milhões e quase 200 mil por mês. Vereador Joel Coutinho. Nós estivemos junto com o vereador de cá e com o Leandro lá na garagem da aviação e conversamos com o Cristian e com o Cury, né? E ele levou nós também a fazer a visita mesma que vocês, acho que foi hoje, estiveram fazendo. E ele até viu ele falar ali sobre mais
mais ônibus para ter redução, né? Ele falou para nós, no caso, se vocês aumentariam, né, vereador de carro, mais 6 ônibus, né, que eles... No horário de pico ali, chegou... No horário de pico, se aumentasse um pouco as quilometragens, né, para ajudar, devido esses outros ônibus. Teria como vocês aumentar esses ônibus para eles, para dar mais um suporte? Resolver, a gente entende que nem já foi bem explicado, né? Isso quebra mesmo, isso é a mesma coisa. Nós temos doença também, ficamos doentes, não é todo dia que estamos, né, bem, né? Então o carro é a mesma coisa. Tem como vocês aumentarem isso para ele? Até foi o Cury e o Cristo que falaram isso para nós. Tem como aumentar? Então, vereador, a gente trabalha com um cuidado muito grande no atendimento metropolitano, e são 19 municípios. A gente faz todo mês a semana de maior movimento. Por exemplo, essa semana agora a gente está fazendo o levantamento de passageiros por horário. Então a gente identifica a lotação máxima do ônibus, para que não ocorra isso. A gente sabe que no pico os ônibus vão andar perto da lotação máxima. É uma realidade e não é uma característica nossa. Se a gente for nos terminais de Curitiba, o bioarticulado na hora de pico está lotado, né? Gostaríamos, como o presidente falou, que o ônibus andasse com todo mundo fosse sentado e tal. Infelizmente não é a nossa realidade hoje. Na década de 2000 houve um incentivo muito grande da compra do carro. E é bacana, porque é um sonho da família ter um carro, né? Eu, pelo menos quando era criança, quando meu pai pôde comprar um Fusquinha lá, fiquei feliz da vida. Então, assim, esse não é o problema. O problema foi que, ao mesmo tempo que incentivou o carro, não cuidou do transporte coletivo. Quando o Ligeirinho foi inaugurado lá em 91, em Curitiba, a velocidade média dele era 32 km por hora. Hoje ele é 20, 22, entende? Se ele levava, imagine assim, uma linha... os senhores devem saber bem melhor que nós aqui da região. Se vamos pegar 10 anos atrás, quanto tempo a gente chegava em Curitiba com o ônibus aqui? Me ajude, por favor. Daqui até o centro. 10 anos atrás, ali no ano 2000. 20 minutos mais rápido. Entende? Então, assim, se ele está demorando mais tempo para chegar lá, o meu custo vai aumentar. E esse custo eu tenho que colocar ele na tarifa. Entende? Então, hoje a gente tem esse cuidado, vereador, para não deixar que o ônibus exceda a lotação dele. Foi o que a gente fez agora, colocamos lá mais esse atendimento, mais um carro para atender a Vila Abrão. E a gente vai ver agora com essa demanda do mês de junho como está, para ver se a gente consegue fazer mais ajustes sem impactar, porque amanhã não precisa jogar na tarifa, né? Mas a gente está acompanhando aí, vamos ver agora o relatório dessas primeiras semanas de junho, que é a semana de maior movimento, essa que nós estamos, quando é o dia do pagamento, a gente tem um número maior de passageiros, para acompanhar horário e ver o que a gente pode fazer, se é possível fazer melhorias. Eu acredito que eu juntasse mais os 3 carros, a gente poderia até ajudar um pouco melhor, nem que fosse só na hora de pico. Então, assim, é bom, é muito oportuno esse espaço que os senhores estão dando. Se fosse só na hora do pico. Então, mas é isso que eu quero falar para o senhor. Vamos pegar assim, vamos na garagem lá da Aviação do Sul, 6 horas da manhã, ela vai estar vazia. Vamos de novo na garagem 9 horas da manhã, metade da frota vai estar parada. Então, assim, toda vez que eu colocar um carro a mais, eu preciso de um motorista, de um cobrador. No custo da planilha, na tarifa, 51% é só de pessoal, só de mão de obra, né? Depois a gente tem o diesel e os dependentes, que é mais 25%. Aí, vereador, quando nós fechamos a planilha lá em fevereiro, o custo do diesel estava 2,81, né? E foi isso que a gente adotou no custo do ano. Sabe quanto fechou o mês agora, o diesel no final de maio? 3,13. Então, assim, imagine isso, a quantidade de diesel que se usa, né, por mês, essa diferença de 2,81 para 3,13. É algo que a gente precisa estar cuidando. Como que vai fazer isso? A passagem não aumentou, mas aumentou o custo. E como que a gente faz para fazer frente a isso? Aí, vereador, agora, o que o senhor falou, vamos colocar mais 3 ônibus lá. A gente coloca mais 3 ônibus, não vai ter o passageiro que corresponda àquele custo que a gente colocar. E nós, como órgão gestor, se nós não cuidarmos, nós incorremos em improbidade administrativa. A gente sabe muito bem disso. Fala, empresa, coloque mais ônibus lá. Eles vão colocar. Aí depois a conta aumenta e a tarifa não faz frente, nem o subsídio, que a gente trabalha ali no limite.
como que eu vou fazer? Então por isso que a gente busca todo mês esse cuidado de fazer ali a averiguação da demanda, para a gente poder ver o que dá para fazer. Um horário aqui antes está uma lotação que poderia ser, que é para articulado, e o horário depois não precisa articulado. Então a gente troca o articulado para aquele horário. Se eu mudar 2 minutos na operação no pico do pico, eu consigo distribuir melhor a oferta. Então a gente tem esse cuidado para não impactar o custo, sabe? E depois a gente mandar fazer e a gente incorrer em erro. Claro que a gente tem o cuidado principal, que é o transporte, que é o usuário, e é o motivo de a gente estar aqui. Só que a gente tem, como gestor público, a gente precisa ter esse cuidado muito grande, ainda mais pela carência do sistema como ele se encontra hoje. Ok. Uma inscrição de carta encerrada, Junior. Agradecemos, Gilson, de coração a tua participação, da tua equipe, né? A Câmara agradece, os munícipes, usuários e não usuários do transporte coletivo também agradecem, e estamos aí à tua disposição também naquilo que a gente puder ajudar, tá? E se puder voltar semana que vem, estamos horas. Só queria deixar plantar uma semente aqui. Não sei se o senhor que está operando no computador, está vendo que? Sim. Se puder digitar ali no Google ali, Bom Sinal Trem. Nós iniciamos uma conversa. Bom Sinal Trem. Isso. Trem. Bom Sinal Trem com ele. Isso. É trem mesmo. Trem de trem. O site direto é bomsinal.com. É o www.bomsinal.com. Não, está aqui. Bom Sinal VLTS. Isso. Bom Sinal. Tá ali. Nós estamos indo agora a Fortaleza, a Recife e João Pessoa, em julho. Quarta-feira estarei com o William aqui e o Gabriel no Rio de Janeiro, na CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Nós temos um ramal que sai aqui, Rio Branco, Itaperuçu, Curitiba, que é operado pela Rumo, e que a Rumo tem 1, 2, acho que no máximo 3 horários que ela usa com o trem. Então é um desejo do governador que a gente vá nessas 3 capitais, porque lá eles têm o trem compartilhado de passageiros com o trem de carga. Então a gente vai retomar, porque existe lá, e a gente está, como eu falei, é uma semente, né? Mas nós temos 2 lugares aqui na nossa região metropolitana que esse serviço pode ser concretizado. Um, felizmente, é aqui nessa região, né? É esse ramal, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Almirante, Curitiba, e o outro seria Piraquara, Pinhais, Curitiba. Então, assim, não é algo a curto prazo, até porque a gente está fazendo o caminho das pedras. Tivemos na NTT, já temos por parte da NTT o sinal positivo. Agora nós abrimos a conversa com a Rumo, que a Rumo é concessionária da linha. Então a gente está fazendo aí, né, iniciando a maratona. Né? A maratona é 42 quilômetros. Já fizemos o primeiro, tem mais 41 aí. Mas é um sonho distante, mas é um sonho que pode se tornar realidade. E a gente vai estar municiando vocês de informação aí à medida que a gente for avançando nesse projeto. Mas em resumo, parabenizar vocês pelo trabalho e pela iniciativa, e se colocar à disposição eventualmente para futuramente a gente retornar aqui. Muito obrigado, boa noite a todos.